Então agora nós vamos voltar ao calendário normal. Então, às terças-feiras à tarde, à noite, eu continuo o seminário. E também durante o recesso, que é daqui a 2 semanas, então no dia 19 haverá um encontro. Eu queria hoje fazer algumas observações, retomar alguns dos pontos do encontro no último sábado e tentar concluir a análise do primeiro livro, de tal modo no próximo encontro iniciar já um exame um pouquinho mais cuidadoso da noção de 4 causas e dirigir aí minha atenção ao estatuto privilegiado que a causa final tem, e como Aristóteles entende a teleologia. Essa teleologia vem acompanhada de uma perspectiva teológica ou não, se justamente é uma teleologia em limite assim muito cauteloso e assim por diante. Mas então hoje eu queria primeiro terminar esse grande esboço semântico do movimento que é feito, levado adiante pelo livro primeiro da física. Agora eu vou retomar algumas coisas que eu tinha dito no último encontro, no sábado passado, que são os seguintes. Primeiro, bom, veja, eu tinha insistido no seguinte ponto, né? Você encontra 2 esquemas em Aristóteles, um que está justamente naqueles 4 primeiros livros, que pode chamar os livros sobre os princípios, a semântica do movimento, e um outro que você vai encontrar, ao contrário, lá no 5º livro. Em particular, lá no 3º livro, no primeiro capítulo, nós encontramos esse grande esquema, né, que Aristóteles usa como sinônimos alteração metabolérgica e química. E metaboleiquínesis tem 4 casos. Os casos são geração e corrupção, a gênese e a depois você tem a alteração qualitativa, que a Aristóteles chama também movimento, ou alteração, alóios, quando, por exemplo, uma água fria passa para quente, ela está sofrendo uma alteração, isso é um movimento. Depois, o crescimento ou a diminuição, se contrário, e finalmente a forada, o deslocamento no espaço. Bom, esse é o primeiro esquema que se encontra nos primeiros livros. Quando você vai aos últimos livros que constituem aquilo que já na antiguidade se chamava tratado propriamente do movimento, nós vemos que às vezes se vai num esquema um pouquinho mais ligeiramente alterado, né? Porque agora metaboleia é um termo comum, alteração. E a metaboleia tem 2 casos. Tem um que é justamente a gênese, a geração e a corrupção. Depois, o segundo caso é a quínesis, o movimento. Então, claro, aqui não é exatamente sinônimo de alteração, o movimento não é exatamente sinônimo de mudança, né? Mas é um caso da mudança. E agora, para aqui, você volta a ter os 3 outros casos, a lógica e a sucessão. A mudança qualitativa, o crescimento e também o deslocamento. Bom, é um tema clássico de discutir o que está ocorrendo aqui. Isso aqui você encontra no 5º livro, os 2 primeiros capítulos. Aqui você encontra o primeiro capítulo do 3º livro.
Então, o tema clássico é, bom, o que está acontecendo? Aristóteles está, por exemplo, aqui com uma visão geral, sem querer se comprometer com uma análise muito particular, mas aqui quando ele vai fazer exatamente o estudo do movimento, então ele passa a fazer algumas distinções que ele considerava ainda não necessárias nesse primeiro momento de análise. Ele distingue a gênese e a corrupção do movimento propriamente dito, e inclui como caso do movimento também a aceleração qualitativa, o crescimento e o deslocamento. Alguns já tentaram ver aqui também um tipo de evolução da história. Aristóteles primeiro partiu de uma noção muito abrangente de crescimento e foi desenvolvendo sua análise para uma noção menos abrangente de desenvolvimento, de evolução. O que quer que seja, qualquer que seja a explicação aqui que você dará, o importante é que nós estamos numa situação similar àquela em que se encontravam os protestantes e os católicos no tempo de Kant. Os protestantes se gabavam de não se ajoelharem diante de qualquer estátua, né, e assim achavam os católicos exuberantes das suas crenças, mas Kant observou a respeito de uns e outros e que no fundo as suas crenças básicas eram umas tão bizarras quanto as outras. Mesmo que você tenha esse esquema mais abrangente, ou se você passe a lidar agora com esse esquema menos abrangente, o fato é que em um e outro você, na perspectiva aristotélica, deverá apresentar uma teoria unificada do movimento que comporta 4 casos no primeiro esquema ou 3 casos no segundo esquema. E nesses 2 esquemas Aristóteles se colocou numa posição extremamente difícil. O que a modernidade vai nos ensinar é que para um tratamento preciso da noção de movimento será preciso isolar um único desses casos, considerá-lo como movimento e tratar os outros casos fora de uma teoria unificada do movimento. A cinética depende justamente de você tratar como Galileu fez o movimento unicamente como deslocamento do espaço. Mas Aristóteles não quer isso, ele não está nessa época. Aristóteles pretende oferecer uma teoria unificada do movimento. Portanto, uma explicação do movimento para Aristóteles precisa simultaneamente explicar no esquema 2 aqui o que é alteração, crescimento e deslocamento, ou no esquema inicial, esse do terceiro livro, além desses 3 casos, também geração e corrupção. Bom, veja, eu também observei que Aristóteles é um autor extremamente cioso, extremamente preocupado, mesmo obcecado com esses problemas de unidade. Lá na Ética Eudêmia, ele observa que, pelo fato do termo universal ser primeiro, nós temos a tendência de pensar que todo termo primeiro é universal, mas isso não é verdade, diz Aristóteles. Com efeito, Aristóteles vai além da unidade genérica, né, que é a típica unidade, quando você tem um gênero, e você tem as espécies, esses gêneros, as espécies sendo sinonimamente referindo ao gênero, né? Pense no caso paradigmático, tipo natural, o animal, por exemplo. Nós temos homens, cutias, sei lá mais o que, papagaios, todos eles são animal no mesmo sentido, que cada um é animal. Todos eles são animais no mesmo sentido, que cada um deles é animal. Mas há outros tipos de unidades que não são unidades genéricas. Você tem um termo universal aqui e depois as suas especificações aí. Lembre-se, por exemplo, da noção de ser, né? Aristóteles sempre insiste que o ser não é um gênero. O ser está disperso naquelas 10 ou quantas, quaisquer que sejam as categorias, como gêneros supremos do ser. Mesmo assim, Aristóteles acha que existe uma unidade para o ser, uma unidade que não é mais a unidade genérica, mas é forte o suficiente para permitir uma ciência do ser, uma ciência única do ser. E essa unidade, Aristóteles cunhou a expressão Proshead Legacy, é uma unidade que é obtida pelo fato de todas as categorias, todas elas se dizerem em relação a um termo único, que é a substância, que é uma categoria
as demais, mas que funciona assim como o ser primeiro. E isso permite agora uma unidade para o ser, que nos fornece uma ciência única, mas que não é aquela genérica. Há muitos outros casos de pequenos, que Aristóteles vê que não tem unidade genérica, mas que mesmo assim ele se preocupa em encontrar um tipo de unificação. Por exemplo, pensem no caso da alma. Há um filósofo que, por outro lado, é desconhecido, nós só temos dele essa informação que Aristóteles nos dá no 8º livro dos Tópicos. Lá, Aristóteles, em um certo momento, se refere a um filósofo chamado Dionísio, que se propôs a dar uma definição única do ser vivo. Aristóteles, curiosamente, acha engraçado isso, porque isso para ele é um programa impossível. É um programa impossível porque para Aristóteles não há uma alma comum, depois das espécies, como a relação gênero-espécies aqui, mas você tem uma relação de consecução. Você tem a alma primeiro, que é chamada alma vegetativa, depois você tem a alma que caracteriza as plantas como seres vivos, depois você tem a alma segunda, que seria a alma sensitiva, que caracteriza os animais como seres vivos. Eventualmente você tem uma alma terceira, mas isso não é o caso de discutir aqui, mas a alma primeira e a alma segunda estão numa relação que a gente chama de efexência, de consecução. Uma relação de consecução, porque uma implica a segunda, requer que necessariamente a primeira seja o caso, mas não o contrário. Isso tem uma certa unidade que não é a unidade genérica, e que tampouco é a unidade próxima. Isso que eu quero. A lição que eu quero aqui não é entrar em metafísica, ou psicologia, ou mesmo em ética, como eu vou dar um quarto caso aqui, mas mostrar que, além da unidade genérica, Aristóteles considera uma série de outros mecanismos de unificar o tempo. E ele se preocupou enormemente. Pensem, por exemplo, na famosa noção de filia. Famosa por quê? Porque no primeiro ensaio que Aristóteles faz a noção de filia, que está lá na Ética do Tempo, no 7º livro, ele justamente propõe como Aristóteles primeiro aceita sempre que há 3 casos de amizade: amizade segundo a virtude, segundo o prazer e segundo a utilidade, que esses casos são irredutíveis entre si, e que cada caso é de fato um caso de amizade. Ele recusa a ideia que um só seria amizade, que outros não seriam amizades, que somente a amizade virtuosa seria amizade, por exemplo, e que a amizade segundo o prazer ou segundo a utilidade não seriam exatamente amizades. Aristóteles recusa isso. Para ele, os 3 casos são casos de amizade, tem que ter alguma relação que as unifique, nesses casos de as amizades, e a primeira alternativa que ele faz, aliás, na Escolina, é justamente propor uma noção de unidade focal, que ele vai abandonar depois por boas razões, porque essa proposta provavelmente está errada. E lá na Ética Nicomaqueia, nos livros 8 e 9, ele volta a esse tema e propõe uma relação extremamente complexa, fundada na semelhança das atitudes, marcada por uma unidade de objetos de amizade. O que eu quero dizer com isso é que Aristóteles sempre reconheceu essa pletora de uso dos termos, significados dos termos, e tentou sempre encontrar, quando ele estava diante de um fenômeno desse tipo, o modo que unifica o fenômeno em questão. O que é surpreendente é que Aristóteles não demonstra aqui, para os tipos de movimento, nós não temos nas suas análises nenhum esforço. Isso foi o livro mais rápido que eu já vi que desistiu de um curso sobre Aristóteles. Bom, eu não lembro de ter pronunciado nem mesmo o nome de Aristóteles. Alguma coisa. Bom, então, Aristóteles não demonstrou, quer dizer, não há nenhum texto de Aristóteles no qual ele tenha pelo menos tentado encontrar, bom, mas o que unifica esses 4 tipos aqui? Por que isso aqui não é como a homonímia por acidente, a expressão de Aristóteles, para os casos, por exemplo, o exemplo que Aristóteles gosta é o exemplo em grego klesker. Designa bem a chave, né, aquilo com o qual você abre uma porta, ou um osso aqui. Que não há, obviamente, não há nada em comum, a não ser o termo kleis, que, bom, é o mesmo termo usado para designar um e outro, os 2 objetos. Mas aqui não pode ser
não pode ser, já que tem uma ciência disso, né? Não pode ser que você tenha uma homonímia meramente por acaso. E se você não tem uma homonímia meramente por acaso, nem consegue reduzir esses termos a uma noção comum, então tem que ter algum tipo de unidade. Qual o tipo de unidade? Esse que é estranho. Aristóteles aparentemente não se preocupou ou não pôde dar resposta. Talvez isso seja um bom sinal, né? Porque o que nós podemos ver hoje, à luz dos esforços de Galileu, teoria do movimento, é que isso aqui é uma tarefa impossível. Você não vai conseguir seriamente, honestamente, encontrar uma noção comum, porque não tem uma noção comum. Você vai ter que isolar um só tipo de movimento para então dar um tratamento aceitável, mas você não vai conseguir uma noção comum, de algum tipo de unificação, nem mesmo esses mecanismos outros que é a unidade genérica, de que Aristóteles se vale para unificar esses casos como o ser, a alma ou a amizade. Os tipos de amizade. Bom, isso eu já tinha insistido no último encontro, eu só estou repetindo. Eu estou repetindo por quê? Porque nós vamos encontrar mutatis mutandis o mesmo problema quando Aristóteles vai examinar, já no primeiro livro, o problema do que é a causa. Eu tinha dito que o primeiro livro, né, ele tinha uma série de operações. Eu quis examinar três. A primeira era a relação de Aristóteles com Parmênides. Isso eu não vou fazer mais, eu tinha feito já no último encontro. Agora, no último encontro eu tinha iniciado também essa operação, que é a tentativa de Aristóteles de distinguir entre três noções muito próximas, a noção de princípio, a noção de causa e a noção de elementos. Bom, aliás, vocês reconhecem aqui delta 1, delta 2 e delta 3, no Deus da metafísica. Lembre-se que aqui o tratamento da noção de entia, do livro delta, é uma cópia de Física 2.3, salvo as linhas iniciais e as finais de Física 2.3, tudo mais é exatamente o mesmo texto. Bom, como é que Aristóteles faz essa divisão? A partir de Aristóteles está nos dizendo o seguinte, que a filosofia que o precedeu, na filosofia que o precedeu, essas três noções são frequentemente confundidas. E ele pretende aportar os seguintes esclarecimentos conceituais. Primeiro, que elemento é sempre um princípio interno que constitui o objeto. Isso é uma lição que não está exatamente aqui na física, mas está lá no livro Lambda. No livro Lambda 4 e 5, esses dois capítulos do livro Lambda da Metafísica, Aristóteles mostra que é importante distinguir entre stoicheins, o elemento, como um princípio interno de um objeto, e outros princípios que são externos ao objeto, que, portanto, não podem ser, em nenhum sentido, próprios, stoichei, relativamente a esse objeto, o elemento desse objeto. Aristóteles está lá em Lambda 4 e 5, examinando o problema do movimento também, e para ele todo movimento tem que ter uma causa externa. Então, pensem na geração, né? Tem o pai e o filho, o pai é causa do filho, como causa externa, e é nesse sentido que ele é um princípio do filho, mas ele não pode ser um elemento, porque não é uma causa interna, ou um princípio interno do filho. Então, a primeira distinção é fundamentalmente essa entre ser interno e aqui poder ser externo. É claro que um elemento é uma causa interna ou um princípio interno. Então, causas e princípios também podem ser internos, mas elas também podem ser externos. Esse é o ponto de Aristóteles. A maior dificuldade, no entanto, está em exatamente perceber qual é a diferença entre princípio e causa. E aqui o texto de Aristóteles é bem menos preciso. E se nós olharmos na física, mesmo na metafísica, nós veremos que Aristóteles frequentemente usa um termo pelo outro. Não é muito fácil encontrar qual pode ser a diferença que Aristóteles esteja a apontar entre ser causa B ou ser princípio de X. Pois bem, acho que a diferença mais notável é a seguinte.
Aristóteles analisa a noção de princípio do seguinte modo. O princípio tem que ser pelo menos binário. Tem que ser, o princípio é aquilo de que o princípio é princípio. Você tem que ter A e ele é o princípio de B. Não tem um princípio que é o princípio de si mesmo e se resolve em si mesmo. Ele sempre é um princípio, tem uma outra coisa, qual é o princípio. E quando você toma a noção de princípio, você está pondo foco nisso que é o elemento primeiro de uma série. Sempre vai ser uma série, porque tem pelo menos dois, mas pode ter mais do que dois. Você pode ter elementos intermediários, a 2, a 3, a N, assim por diante. Mas claro, tem que ser uma lista finita. Então, quando você fala de princípio, você está focando nesse elemento primeiro, onde sai toda a série, que vai explicar se era a causa dele, a existência do vir a ser, de quê. Agora, quando você está falando da causa, isso é uma das diferenças, uma informação. Você está agora enfocando de A a B, com suas causas interlineares, você está tentando examinar o vir a ser ou o ser de B em função da série de elementos de toda a série, com todos os seus elementos, até a constituição ou vir a ser de B. Uma primeira diferença é, quando você fala do princípio de X, você está sobretudo pondo o foco aqui naquilo que é o primeiro participal, em uma série limitada, pode ser mais ou menos longa, B é causado. Quando você está falando da noção de causa, você não está necessariamente interessado somente nesse primeiro, mas na toda a série, no entrelaçamento desses elementos até a formação de B. Essa é uma das diferenças. Mas há uma segunda diferença que vai ser mais importante e que vai começar a especializar no interesse de Aristóteles na noção de causa e detrimento da noção de princípio. Embora, volto a repetir, nós frequentemente encontramos no texto de Aristóteles um uso indistinto de causa e de princípio. Lembra-se que em Delta 1, quando ele está falando de princípio, Aristóteles diz que princípio e causa se dizem no mesmo número de sentidos, que todas as causas são princípios. Bom, o próximo passo é que não só então a noção de causa, ela permite então agora pôr o foco também nesses passos intermediários, a 2, a 3, que simplesmente é a obtenção de B. Mas agora, quando Aristóteles examina a causa, precisamente do princípio, Aristóteles vai introduzir a sua famosa teoria das 4 causas. E isso é um elemento importante em toda a análise de Aristóteles. A teoria das 4 causas é a seguinte para Aristóteles, e ele se gaba enormemente disso, de ter ele sido o primeiro filósofo a ter visto que explicar uma coisa, ou não explicar cabalmente, uma coisa é dar 4 causas, 4 tipos de causas envolvidas no ser, no vir a ser dessa coisa. Bom, agora, então você tem a causa formal, a causa final, a causa eficiente e a causa material. Aristóteles, por exemplo, reclama de Platão, dizendo que ele se viu somente a formal e a material, mas seguramente não a final. É curioso. Já que Platão lá no Timeu insiste pesadamente na causa final. Mas para os outros filósofos, normalmente a história deles mal viram a causa material e se viram alguma coisa além disto, foi uma apreensão muito fugidia de algum outro tipo de causa. Ele, se considera o primeiro filósofo a ter visto que explicar alguma coisa é dar sua causa, há 4 tipos que estão envolvidos no vir a ser ou no ser de um determinado objeto.
É claro que aqui tem um tipo de segredo metafísico e consiste fundamentalmente em entender que pode ser uma causa formal. Então, para uma primeira aproximação, talvez seja conveniente, útil, usar o exemplo que o próprio Aristóteles usa, que é de uma estátua. Né? Eu exemplifico o uso das minhas 4 causas, dizendo o seguinte: bom, se eu quero explicar lá uma estátua, eu posso dizer quem fez a estátua, eu dou a causa final, é o escultor, né? X. Na verdade, é menos o escultor do que a arte de esculpir que possui o escultor. Eu posso dar a causa final, dizendo, bom, ela foi feita para lembrar a vocês todos que o primeiro reitor da USP foi Porchat, não o Porchat daqui, mas o tio dele. Eles, quando entram pelo portão 1, vocês passam diante da estátua dele. Ou foi para embelezar o campus da USP. A formal é que aquela estátua tem aquele formato lá, tal que quando você olha para a estátua, você vê o tio do Porchat, primeiro de toda a USP. E a causa material, eu não sei se aquilo é de bronze, mas é algum material que pode fizer naquela estátua. Por isso nos dá uma primeira aproximação. Mas de fato, aqui na física geral, que essas 3 causas aqui costumam ter juntas no seguinte sentido: que muito frequentemente a forma de uma coisa é aquele fim para o qual ela tende e que ela realiza se não encontrar nenhum obstáculo. E que a causa eficiente não é numericamente idêntica a A ou a B, mas é quanto à espécie mesmo, do mesmo tipo que A e B. Pensem, por exemplo, na causa eficiente do pai, que é o gerador de um filho. Do ponto de vista, claro, são indivíduos diferentes, mas do ponto de vista da espécie, o pai é idêntico quanto à espécie. Identicamente gerado. E essas 3 causas se opõem à causa material. A causa material sempre introduzindo essa zona de indeterminação, de alterabilidade do objeto. Bom, agora, há uma série de elementos que são importantes nessa teoria das 4 causas. Dar uma explicação é dar as 4 causas ligadas ao vir a ser, ou seja, um determinado objeto. Mas tem aqui um elemento que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte: do mesmo modo como, no caso do movimento, Aristóteles, siga ele o esquema 1, ou finalmente adote o esquema 2, Aristóteles deveria ter apresentado algum tipo de unidade, que não pode ser unidade genérica, mas algum tipo de unidade. E ele conhece outros tipos, além da unidade genérica, para dizer que isso aqui constitui algo único, não simplesmente algo completamente aleatório, como os termos homônimos por acaso são. Aristóteles não nos disse como resolver esse problema. Também aqui, na sua teoria das 4 causas, que é surpreendente, isso é muito visível lá para quem lê o livro Delta. No livro Delta, Aristóteles sempre dá os diversos sentidos de um termo, as suas diferentes acepções, e ao final do capítulo, ele tenta dizer, bom, mas qual é o primeiro sentido, ou em torno do que esses sentidos giram, e assim por diante. Ora, quanto à causa, os 4 tipos de causa, Aristóteles não faz isso. Ele silencia novamente e não dá nenhum indício de o que faz com que esses 4 casos sejam casos genuínos de causa. Nós vamos ver lá em Física 2.9 que a causa final vai ganhar uma proeminência na explicação física de Aristóteles. Mas isso ainda não nos permite ter uma ideia de por que faz que cada um desses casos, cada um seja um caso genuíno de causa. Uma saída que se viu a essa questão foi dizer, bom, é porque cada um é uma resposta adequada à questão por quê. Então, de fato, quando você se pergunta por que X, ou por que X veio a ser, por que X é o que é, você pode dar 4 tipos de respostas, né?
E aí você vai encontrar novamente uma resposta que dá a forma, x, outra que dá o fim, que é esse de x, uma outra resposta daquilo de onde provém o movimento para x, e finalmente a causa material, aqueles elementos que compõem x. E cada uma resposta é uma resposta correta, a questão de uma explicação cabal, né? Uma explicação que unifica essa resposta. Agora, isso é verdade, mas ainda não é satisfatório, porque, na verdade, cada uma dessas respostas é uma resposta adequada à questão porquê. Porquê, justamente, é uma causa. Né? Ela não é uma causa porque é uma resposta adequada à questão porquê, mas porque ela é uma causa, ela é uma resposta adequada à questão porquê. Ficou um pouquinho repetitivo, né? Mas tem um porquê separado e outro unido. Então, vocês devem ter visto muito na bibliografia mais recente uma discussão para saber se a causa é algum item que faz parte do ponto de vista da ontologia aristotélica, da análise física do mundo, ou se Aristóteles, na verdade, ao pensar em causa, está simplesmente dando uma explicação a respeito do que existe no mundo. Então, a causa é menos propriamente uma causa, como um item, mas é muito mais uma explicação que nós damos a respeito dos objetos e de suas relações. É verdade, e isso talvez reflita o fato de nós não encontrarmos em Aristóteles uma teoria que unifica os tipos de causa. Tudo que nós encontramos em Aristóteles é fato que toda resposta adequada a porquê exemplifica pelo menos um tipo dessas causas. E essa ideia de, então, abandonar uma teoria da causalidade em nome de tipos de explicação parece ir na mesma direção. Né? Explicar o que é uma causa é simplesmente dizer dizendo que é uma causa vai na direção de dizer de que modo nós explicamos os eventos, os objetos, assim por diante. Essa saída contém a mesma dificuldade, no fundo, que é o simples fato de que alguma coisa, por ser uma causa genuína, que ela adequadamente responde à questão porquê e não o contrário. Mas vejam agora, então nós temos algumas similaridades que eu acho que são relevantes. A primeira é, Aristóteles, quando vai examinar as causas, geral tem 4 causas, uma explicação cabal ser uma explicação conjunta dessas causas. Mas o que faz com que cada uma seja genuinamente, de fato, uma causa? Aristóteles normalmente silencia a esse respeito, assim como ele silencia a respeito dos tipos de movimento, o que unifica isso aqui, que permitiria assim, uma teoria unificada do movimento, tal como ele pretende fazer na física. Bom, mas tem mais um outro detalhe que eu acho que é importante ressaltar, que também mostra uma certa similaridade entre esses dois esquemas. Nós vemos que a filosofia moderna vai fazer uma operação, a ciência moderna vai fazer uma operação que é decisiva, crucial para ela poder dar um tratamento científico para a noção de movimento. É isolar um dos tipos e não mais pretender, como Aristóteles ainda pretendia, fazer uma teoria unificada do movimento. O que é extraordinário aqui na doutrina das 4 causas de Aristóteles, que ele também é tão precioso, é que nós podemos observar ao longo da Idade Média uma certa hesitação, uma tentativa de, ora, escolher uma ou outra como a principal ou a causa, até chegarmos em Soares, por exemplo, nas disputações de Soares, e lá nós vamos encontrar a passagem mais forte na qual a causa é uma somente. E fazer uma teoria da causa é explicar unicamente a causa no sentido de causa eficiente. Aliás, é essa a noção que nos é hoje a mais familiar. Toda a teoria da causalidade parece, pelo menos em relação ao vocabulário aristotélico, a focar na noção de causa eficiente em detrimento das outras. Então, é novamente o mesmo. Veja, tem uma mesma curvatura, né? Aqui também, nesse esquema,
nós fizemos modernamente uma escolha de um só para, através do deslocamento, para dar um tratamento científico ao movimento. E também aqui na doutrina da causalidade, uma longa operação extremamente complexa. Alguém pode explicar e pode dar um seminário que vai ser muito tortuoso entre os comentadores de Aristóteles e a apropriação latina de Aristóteles, até chegar a Soares, que vai finalmente dizer o que todo mundo gostaria que alguém tivesse dito logo no início: ser causa é ser causa eficiente. E uma teoria da causalidade é uma teoria de como é que a eficiência na causa se exprime. Só isso. Não é mais uma teoria unificada em que todos esses tipos são tipos genuínos de causa. Então tem mesmo, há uma mesma curvatura aqui, que reflete o quê? Reflete uma posição inicial extremamente ousada e arriscada, de tentar uma teoria do movimento unificado. Isso é uma resposta sobre a natureza do movimento, de tal modo que você consiga dizer o que é o movimento, e isso tenha de valer tanto para a geração, quanto para a alteração, para o crescimento, quanto para o deslocamento. E do mesmo modo, a teoria, a estratégia da causa, uma teoria para que você tenha que dar uma noção de causa, que simultaneamente satisfaça as condições da causa formal, da causa final, da eficiente e da material. Bom, se tivermos tempo, nós veremos como é a prática explicativa de Aristóteles. A prática explicativa de Aristóteles, aquela que nós vemos lá na biologia de Aristóteles, ela é bastante curiosa. Aristóteles, normalmente, quando vai explicar tubarões, por exemplo, ele passa primeiro a dar a causa formal, ou de partes animais, como sangue, assim. Depois ele analisa imediatamente a causa final, às vezes ele começa com a causa final e passa para a formal. Dadas essas duas causas, ele menciona as condições materiais para a realização disso. Por exemplo, lá na teoria do sangue, bom, o sangue tem várias funções. Uma delas é, por exemplo, transportar o pneuma. O pneuma é um mecanismo pelo qual os animais podem sentir. E ele precisa disso porque faz parte do fim de todo animal, capacidade de sensação. Bom, para isso o sangue tem que ter certas propriedades, ele tem que ser quente. E depois de ter analisado a D e D, Aristóteles retoma sempre o ponto, mostrando de que modo isso se dá, do ponto de vista da causa eficiente. Alguém poderia ver nisso já um tipo de posição especial, mas não há exatamente uma interpretação, uma certa ordem de explicação, que a causa eficiente é sempre feita após a análise da causa material. Muitas pessoas, aliás, tendem a fazer uma clivagem aqui. Então, essa causa formal e final se confundem, e só do mesmo modo com a causa material e a causa eficiente. Em muitas explicações de fato na mitologia, é assim que ocorre. A causa material e a causa eficiente são dadas em bloco. No entanto, quando Aristóteles fala sobre essa sua tese, a sua teoria das quatro causas, ele coloca a clivagem aqui, entre os três primeiros tipos, de um lado, e a causa material de outro. Eu vou voltar ainda sobre esses pontos, porque, sobretudo, eu quero explicar depois a preeminência que toma a causa final na explicação física dos objetos e o que está envolvido nisso tudo. Mas, por enquanto, eu quero ressaltar dois elementos. Então, primeiro, que, do mesmo modo como essa teoria do movimento se engaja a dar uma explicação unificada para quatro tipos extremamente distintos, né, que não têm algo em comum, do mesmo modo a teoria das quatro causas propõe quatro tipos de causa. E esses quatro tipos Aristóteles não oferece tampouco um mecanismo de unificação. Uma saída que se pode ter é dizer, bom,
você chegou ao chão, Aristóteles. E aqui você parte desses 4 tipos de causa. Em função desses 4 tipos de causa, você então tem 4 explicações, 4 respostas adequadas à questão por quê, e a partir daí você desenvolve o seu argumento. Isso é possível, é verdade. Agora eu acho que nós temos que reconhecer que Aristóteles não dá nenhuma explicação sobre a unidade, e isso está na origem dessa lenta tentativa de ou encontrar essa unidade ou finalmente escolher uma dessas causas para aí então fazer uma teoria da causalidade consequente, que é o que se fez a partir de Soares, escolhendo a causa eficiente como aquela que dá o tom para toda a teoria da causalidade. Bom, agora eu quero examinar hoje, na verdade, ainda uma terceira operação que Aristóteles está fazendo lá no livro primeiro, que eu vou chamar do esquema de análise do movimento. Nós vamos voltar ao problema da causa e por enquanto deixo de lado, mas eu vou voltar ainda sobre esses problemas da causalidade de Aristóteles. Temos que discutir várias coisas. Por exemplo, se Aristóteles concebe essa causalidade como uma causalidade também unificada, se todas as linhas de causalidade revelam um tipo de plano de organização ou não, isso nós veremos no exame da noção de acaso para Aristóteles. Mas agora, o que eu quero agora mostrar que há no primeiro livro uma terceira operação que também é extremamente importante, que eu vou chamar disso de esquema de análise do movimento. Então, um ponto importante, a meu ver, é o seguinte: Aristóteles não nos ofereceu uma definição propriamente aqui, né, do que é isso comum que unifica o movimento, de tal modo que explicar o movimento seja simultaneamente explicar a geração, a alteração, crescimento e deslocamento no primeiro esquema, ou a alteração, crescimento e deslocamento no segundo esquema. Nós encontraremos uma definição que ficou famosa do movimento, né, que é o ato do que é impotência enquanto é impotência. Quem achar isso explicativo, que me explique. Mas, enfim, nós veremos isso depois. Mas nós temos que chegar ao ponto de basicamente compreender por que Aristóteles, para, ao dar uma definição do momento, precisou de uma definição tão abstrata, assim, que na verdade pouco nos diz sobre o que é isso, o movimento. Agora veja, então, Aristóteles tem já essa dificuldade, mas uma saída dele, para ele, essa dificuldade consiste, então, se não em dar uma definição clara do movimento, pelo menos então oferecer um esquema de análise do movimento. E é esse esquema que vai ser objeto dos últimos capítulos do primeiro livro. E o esquema de análise do movimento de Aristóteles é, na linguagem de Aristóteles, o seguinte: você sempre tem que supor, né, 3 itens, né? Ou você tem algo que está sofrendo o movimento, que é o hipoquema, substrato. Vamos pelo menos manter essa tradução no início. Eu vou voltar sobre o problema de como traduzir isso, que exatamente está em questão. E parte do encontro hoje é para mostrar o quão esse esquema, a força que ele tem para explicação, uma explicação unificada do movimento, mas também os problemas que ele introduz ao proceder deste modo. A ideia é que você sempre tem que perceber que de uma privação, a criação da estérese, passa a uma determinada forma. Bom, vou exemplificar rapidamente. Você tem, não sei o exemplo que Aristóteles, tem um homem que da ignorância passa à erudição. Então você tem
contrários aqui, ignorância e erudição, conhecimento e não conhecimento. E, portanto, você tem contrários em jogo em qualquer mudança, mas você não pode pensar a mudança unicamente em termos de contrário. Você tem que supor alguma coisa, outra que esses contrários, que persiste ao longo dessa mudança, que é o caso que eu dei, que é só analisar um homem, um indivíduo. Esse é um esquema geral que Aristóteles apresenta e que é particular à física. Fora da física, em contextos muito especiais, vocês vão encontrar o recurso de Aristóteles a esse esquema. Em alguns lugares, por exemplo, nos livros 7 a 9, os capítulos, 7 a 9 do livro Zeta da Metafísica, são capítulos nos quais Aristóteles está investigando a geração, portanto, um tipo de movimento, esse aqui. Lá, ele não utiliza esse esquema aqui de análise do movimento. E esse esquema, vocês verão, ele está muito preso à proposta dessa semântica do movimento feita nos primeiros 4 livros da física. Nós veremos que esse esquema tem uma série de dificuldades, ainda que também tenha muitas virtudes. Vou começar pelas virtudes desse esquema de análise do movimento. Então, bem, no lugar de nos dar, já de início, uma certa definição do movimento, daquilo que é comum a esses 4 tipos, ou 3 tipos, segundo o esquema que vocês estiverem seguindo, Aristóteles nos dá um tipo de esquema para analisar todo e qualquer movimento. Geração, alteração, crescimento ou deslocamento do espaço. Pensem, por exemplo, uma água que está passando de fria a quente. Né? Então vocês têm aqui o frio e o quente. O frio pensado como um elemento negativo, ausência de calor, e aqui calor, e alguma coisa distinta do frio e do quente, que é a água, por exemplo. Bom, virtude desse esquema, primeiro e mais evidente, e aquela a qual Aristóteles mais frequentemente chama atenção, é que com isso ele está, a seu ver, pelo menos Aristóteles, eu acho que nisso ele tem razão, ele está dando um passo à frente à filosofia do seu tempo. Porque até Aristóteles, e Aristóteles aí inclui também Platão, os filósofos brasileiros sempre tentaram explicar o movimento à luz unicamente dos contrários. Vocês sabem, justamente na física que Aristóteles menciona a existência dessas doutrinas não escritas de Platão. E quando ele está apresentando esse esquema, ele justamente diz que até Platão tentava explicar o movimento, a geração das coisas, através de contrários, do grande e do pequeno, por exemplo. Eu não vou entrar é extremamente confuso, é só você dar 3 versões dessas doutrinas, dos contrários, das doutrinas não escritas de Platão, ligadas ao movimento. Essas 3 versões estão analisadas lá no livro Nico, por exemplo, da Metafísica. Basta, por enquanto, ver que Aristóteles inclui Platão, e assim diz que, olha, todos os outros filósofos tentaram explicar o movimento simplesmente apelando aos contrários. Todos aqueles filósofos, por exemplo, que acham que o movimento não é senão a concatenação, o encontro de determinadas partículas, as raízes de impérios, os átomos, pouco importa, num certo lugar e depois a coisa desaparece quando ela se desfaz, assim por diante, pensam todo o movimento em termos de rarefação ou de densidade, de algo é denso ou rarefeito, e assim por diante. E o grande ponto de Aristóteles consiste em mostrar que não é possível explicar a mudança apelando unicamente aos contrários. É preciso pôr alguma coisa distinta dos contrários que permanece ao longo da mudança. E, portanto, toda explicação de um movimento requer não 2, temos a saber os contrários, mas 3. Os contrários e um substrato, um sujeito dessa mudança. Vejam que esse esquema tem que se aplicar a tudo.
quero dizer, a todos aqueles 4 tipos de mudança. Ele tem que ter também essa virtude. A primeira grande virtude é ele corrige a análise anterior. Corrige em que sentido? No lugar de limitar, tá? A pensar o movimento como um contrário indo para outro, Aristóteles diz, bom, todo movimento envolve contrários, mas requer alguma coisa distinta desses contrários. Permanece ao longo essa mudança. E eu lerei mais adiante uma passagem na qual Aristóteles diz, bom, isso é óbvio, porque não é o frio que passa para quente, mas é alguma coisa a qual faltava o quente, portanto estava frio, a privação, e que depois passou a ter o quente. Então esse é o primeiro elemento positivo, a virtude desse esquema. Corrige a perspectiva anterior a Aristóteles. Uma segunda virtude é, bom, isso se aplica àqueles 4 tipos. Uma alteração qualitativa é evidente. A água que da falta de calor do estar frio passa para quente, esse esquema aparentemente captura perfeitamente bem, pelo menos os esquemas aristotélicos, o que está ocorrendo. Você tem um deslocamento do espaço, que é um determinado sujeito que de um lugar passa para outro, ou o crescimento também pode ser perfeitamente analisado desse ponto de vista. Mesmo a geração em corrupção, elas podem também ser analisadas com esse esquema. A geração, Aristóteles, dos animais, Aristóteles examina à luz, sobretudo, da geração humana, porque a geração humana é a que, para ele, é a mais conhecida. Então eu vou dar vou ilustrar o caso da geração através de como Aristóteles interpreta a geração humana. A geração humana você tem um determinado substrato material, nós chamamos isso de menos, ao qual falta a forma do homem, vamos no sentido da espécie humana, mas que uma vez tendo recebido o movimento que lhe é dado pelo sêmen masculino, esse mesmo então passa a ter essa forma um longo período de evolução. Bom, não nos importa aqui a teoria aristotélica da geração dos animais em geral e da geração humana em particular. Ela pode ser analisada separadamente. O que importa é esse esquema aqui tem que ter essa virtude também de poder aplicar-se a qualquer um dos 4 tipos de movimento. Por que isso é uma virtude? Porque ele precisa fazer às vezes de uma definição ausente. Ele precisa ocupar esse lugar deixado em branco, de tal modo que eu pelo menos possa, com o mesmo esquema, examinar aqueles 4 tipos de movimento. Eu estou engajado em uma teoria unificada quanto a esses movimentos. Vejam que esse esquema aqui tem uma outra virtude um pouco escondida, que Aristóteles não menciona aqui, vai mencionar lá nos livros finais da física, mas não nesse primeiro livro, mas que é útil conhecer. Vocês sabem que há uma luta eterna entre cantabrigenses e oxonianos, né? Entre Cambridge e Oxford. E lá ao final do século XIX, no início do século XX, os filósofos de Cambridge tinham proposto uma definição geral do movimento que era extraordinariamente forte, que estava baseado nesse esquema de Aristóteles, mas tinha uma pequena falha. Consistia em dizer o seguinte: bom, veja, então, se você... Mas eu esqueci de dar um elemento, claro que tudo isso aqui se passa, toda mudança ela se dá no tempo, que é o número do movimento, mas esse esquema se aplica a qualquer uma dessas manifestações temporais. Mas, veja, lá por 1900, Kelly passou a ser comum a análise do movimento, dizendo o seguinte: olha aqui, X muda, né? Sofre uma mudança no movimento, C, e
Então, agora, olha, se ele tiver uma propriedade T em um determinado momento, T, propriedade, você dizer, bom, olha, a água, por exemplo, está fria, e no momento posterior, isso não mais vai ser verdade, ele não tem mais essa propriedade T. Que é um pouco esse esquema aqui, porque você teria um determinado substrato que permanece ao longo da mudança, no espaço de tempo. Ele aqui tem a propriedade T, ganha a propriedade T ao final do processo, mas no início do processo ele não tinha essa propriedade T, ele passou a ter ao final do processo. O defeito desse modo de interpretar o movimento é razoavelmente evidente, né? Porque todos vocês têm irmãos ou irmãs, né? Passaram por esse processo de ver o irmão ficar maior do que vocês, né? Então tem um momento em que era verdade dizer que você era maior do que o seu irmão, e um outro momento em que você não sofreu nenhuma alteração, você continuou exatamente o mesmo, mas agora é falso dizer que você é maior do que ele, porque ele ficou maior do que você. E aí, se isso aqui é um esquema para explicar o movimento, então você teria sofrido o movimento, embora você não tivesse sofrido absolutamente nenhuma alteração, que é extraordinário. Então, a gente, na verdade, o próprio Aristóteles que fez essa observação é que essas propriedades aqui têm que ser propriedades do objeto. Intrínsecas ao objeto, sejam elas propriedades essenciais ou acidentais, mas não podem ser relações que os objetos têm com outros. Porque se forem desse tipo, então nós vamos cair também em percalços de mudança como esse que os cantabrilenses certa vez propuseram. Agora, veja, então, esse esquema tem algumas virtudes para o quê? Para tentar fazer aquilo que justamente a definição ausente de movimento não poderia fazer, que é aplicar-se a todos aqueles casos de mesmo modo, tanto para a geração, quanto o crescimento, a alteração ou o deslocamento, você pode aplicar esse mesmo esquema. Mas ele não é isento agora de dificuldades. Eu queria agora acentuar algumas dessas dificuldades nesse esquema. É o que Aristóteles apresenta lá no final do primeiro livro para lidar com todos os tipos de movimento. O primeiro problema que nós podemos ver veja, essa noção aqui de eixos, de forma, na verdade é uma noção alargada de forma. Ela não corresponde àquilo que nós costumeiramente vemos em Aristóteles referido pelo termo eixos. Porque todo o exemplo da água, você tem a água que fria passa para quente, e por meio desse esquema nós teremos o que água, tipo de hipoqueima, eu ainda vou examinar exatamente o que está aqui. E o estar quente é a forma a qual a água chegou ao final do processo de aquecimento. Bom, mas ser quente, na verdade, não é uma propriedade essencial, constitui a forma da água. Na verdade, é um acidente para a água na leitura dele. E essa noção aqui de eixo é uma noção extremamente larga. Ela diz respeito a todas as propriedades ou atributos que um objeto pode vir a ter, ele próprio, o que inclui a propriedade essencial, a essência, as propriedades essenciais, mas não unicamente essas. Lá na metafísica, quando vocês encontrarem o termo eles vai estar designando especificamente essas propriedades essenciais. Aqui não. Quaisquer propriedades que esse objeto pode vir a ter, vai ajudar aqui a ser muito. Então veja, existe um tipo de alargamento da noção de forma que se aproxima quase a um esgarçamento dessa noção. Porque qualquer propriedade que puder vir a ter vai ser
designado por eles. Isso é um pouco estranho, né, quando você vê esse esquema à luz daquilo com o qual você está acostumado lá na metafísica, que a noção de eles é uma noção bem mais fixa, que designa somente aquelas propriedades que constituem a essência da vida. Bom, agora há também uma outra dificuldade que está aqui. O que Aristóteles exatamente entende por hipoquêmia? Esse terceiro item que ele chegava a ter descoberto como necessário para a compreensão de qualquer movimento. Veja, a ideia de Aristóteles era: os filósofos anteriores sempre pensavam que o movimento ia de um contrário ao outro. Eu, Aristóteles, mostro que não. É claro que há contrários, você fala de não ter a B, mas é alguma coisa a qual faltava B e que depois passou a ter B. E essa alguma coisa é diferente desses contrários que estão aqui envolvidos na mudança, mas que não são os únicos termos de uma mudança. Bom, mas o que é esse hipoquêmio aqui? Esse hipoquêmio aqui, todo o exemplo que Aristóteles gosta de dar, que é isso da água, ou do homem culto, do homem erudito, ele é, de um lado, um indivíduo. Um exemplo que Aristóteles dá, eu já vou ler a passagem. Aristóteles diz o seguinte: o homem erudito, né, que quando ele se torna erudito, ele passou da ignorância para a erudição. Ele passou da ignorância para a erudição. Então, aparentemente, indivíduos que estão referidos aqui pelo substrato. Portanto, muitas vezes você pode perfeitamente trazer hipoquêmio para o sujeito. Os sujeitos da mudança, como Sócrates, o sujeito daquela mudança de ele ter antes estar pálido, depois estar com cor. Bom, não é somente o indivíduo que está aqui referido a esse hipoquêmio. Na verdade, o hipoquêmio também tem um tipo de alargamento semântico, porque ele indica também unicamente a matéria, ou a vida, a matéria, que está ao longo de um movimento. Pense agora na geração. Veja que, para Aristóteles, não há essa matéria-prima, matéria pura. Essa que, segundo Plotino, teria uma única qualidade, de não ter nenhuma qualidade, são extraordinárias qualidades, beleza? Mas isso é um problema de Plotino. Plotino tem outros problemas piores do que esse. Né? Mas Aristóteles não tem essa noção de matéria-prima. Tudo que ele tem é uma noção de certos níveis em que você tem que examinar a matéria próxima. Tome. Imagina vocês que acham que uma pilha, sei lá, de tijolos, telhas, o que mais for necessário para fazer uma casa. Então, tijolos, telhas são, em potência, uma casa, são a matéria próxima para uma casa. Por quê? Tijolos e telhas agenciados, organizados em certo modo, vão constituir um objeto que cumpre a função de ser um abrigo para bens e pessoas. Assim, Aristóteles define que é uma casa. Bom, então, tijolos e telhas são a matéria próxima para a casa. Mas é claro que tijolos e telhas, que são a matéria para a casa, e assim são a casa somente em potência, são eles próprios objetos determinados. Você distingue perfeitamente o tijolo da telha, assim por diante. Agora, olhe o tijolo separadamente, ou a telha, por exemplo. Aquilo, você tem ideia de que seja, mas tudo deve ser barro com água, sei lá o que está vendo um tijolo. Então, ele tem uma matéria próxima que é, vamos supor, barro e água. Que em potência, barro e água são tijolo, constitui o tijolo. Agora observe o barro, sei lá. Aí eu tenho a mínima ideia, mas deve ter uma série de elementos minerais ali dentro e alguma sujeira. Bom, isso é a matéria próxima do barro, e assim por diante. Então, na verdade, você tem uma análise por níveis, né, que alguma coisa que funciona com a matéria próxima, que ela própria está já determinada de um certo modo. Até você chegar
ao nível mais baixo de tudo isso, que vão separar só os corpos simples. Os corpos simples são água de fogo para os compostos sublunares, que são eles próprios já determinados por pares de qualidade. Quente, frio, seco e úmido. Então, mas veja, nessa análise de Aristóteles, em que você está sempre tratando da matéria próxima, né, que é impotência esse nível superior, embora aqui já esteja, quando se dá, por exemplo, tijolos, se estiverem aqui, então eles já estão determinados, mas eles são impotência, marcados, assim por diante. Então, esse reitoqueiro vai também indicar não só indivíduos, mas a matéria próxima, impotência para aquilo que vai ser gerado. Né? Eu tinha aplicado esse esquema aqui do reitoqueiro, por exemplo, para a geração. Eu tinha falado, veja, então a matéria seria o mesmo, então, como tal é determinado, mas é uma matéria próxima para o indivíduo da espécie humana. Então, esse membro, na verdade, é a matéria nesse sentido de um indivíduo humano unicamente impotente. Por que eu estou insistindo nesse ponto? É porque não só Eidos aqui está alargado, né, porque qualquer propriedade desses três materiais deles, só objeto, será que um Eidos, mas também o hipoqueno aqui está designando indivíduos que são substância inata e a matéria que é unicamente uma substância em potência quando analisada sob a forma de matéria próxima. Então, esse esquema, embora ele tenha suas virtudes para ser um esquema operacional quanto à análise do movimento, né, ele corrige a interpretação antiga, dizendo que basta para explicar o movimento par de contrários, do frio passando ao quente, ou do quente ao frio, assim por diante. Aristóteles corrige isso, dizendo que precisa um terceiro elemento. Mas, ao mesmo tempo, esse esquema contém uma certa dificuldade. Veja, essa dificuldade pode ser, de um certo modo, corrigida. Agora eu vou voltar aqui no esquema anterior. Eu tinha dito que, quanto nós encontramos na física de Aristóteles dois esquemas. Um, que está lá no terceiro livro, em que alteração e mudança de movimento são tomados como sinônimos, e você tem 4 tipos. Né? Geração e corrupção, alteração, crescimento e deslocamento. E de outro lado, você tem um outro esquema, apresentado lá no quinto livro, em que a mudança no caso geral, que você tem geração e corrupção de um lado e depois o movimento de outro, e o movimento inclui agora aqueles 3 casos: alteração, crescimento e deslocamento. Pois bem, então veja, de certo modo, esse esquema aqui fica mais apropriado se nós utilizarmos segundo o esquema do movimento defendido no quinto livro. Que veja, tipicamente na geração você tem um substrato tomado como uma matéria que então, para gerar um determinado indivíduo, de um determinado tipo, recebe o eixo sob a forma da forma, tal como nós conhecemos lá na metafísica. Ao passo que, numa alteração qualitativa, por exemplo, quando a água se torna fria para quente, qual é o substrato dessa alteração, desse movimento de mudança qualitativa? É um indivíduo, sei lá, porção da água, ou um homem, por exemplo, que passa de não erudito para erudito. E agora, não erudito para erudito, eles são, na verdade, atributos não essenciais desse homem. O quente e frio são atributos não essenciais para a água. Bom, então, se você seguir aquele esquema, né, então, que é o segundo esquema lá do quinto livro, você adotar a seguinte interpretação. Olha, você tem a mudança tem geração e corrupção, agora o movimento tem aqueles 3 outros casos. Então,
o hipoqueiro tomado como matéria e o Eidos tomado no sentido como nós conhecemos de forma, que é aquele privilegiado lá na metafísica, vale fundamentalmente para a geração, corrupção. Ao passo que o hipoqueiro tomado como indivíduo e agora a forma que tomada como qualquer predicado, se não é um predicado essencial, como a água que se torna fria para quente, está, em algum desses casos, aqui do movimento. Então, desse modo, você conseguiria aliviar as tensões que esse esquema produz. Mas Aristóteles, quando o apresenta, não o apresenta desse modo aqui limitado, interpretado de um modo para esses três casos e de um outro modo para este caso. Pelo contrário, ele interpreta globalmente. Nós veremos que esse esquema não deixa de ter uma série de dificuldades. Bom, eu proponho que a gente não faça a pausa e termine um pouco antes, a menos que alguém esteja em estado de desespero, precisa de 15 minutos para se recuperar. Então, as coisas vão piorar agora também. Então, a gente vai fazer uma análise de texto. Mas eu queria, antes de entrar na análise de texto, fazer a seguinte observação. Veja, o argumento é o seguinte, Aristóteles, na física, quer fazer uma teoria unificada do movimento. Por movimento ele está entendendo ou em geral a mudança, com os 4 casos, ou movimento no sentido estrito, com só os 3 casos. Nós sabemos que pôr-se nessa posição é colocar-se numa sinuca de bico. Não tem saída para ele. Ele não vai conseguir uma teoria unificada para todas essas coisas. A menos que ele apresente, como nós veremos que ele apresentará, uma definição extremamente abstrata e pouco útil de movimento, né, a qualidade do que é impotência enquanto é impotência. É uma saída honrosa, digamos assim, mas não é alguma coisa que de fato fale sobre o movimento. Mas agora, na ausência dessa definição tão procurada, que seja uma definição apropriada do movimento, Aristóteles apresenta um esquema lá no primeiro livro de análise do movimento. Esse esquema tem suas virtudes, mostra que o movimento não pode ser entendido como os filósofos anteriores fizeram, só através dos contrários, o denso e o rarefeito, pequeno e grande, assim por diante, mas precisa sempre supor um substrato. Mas aí quando nós, que permanece ao longo da mudança, mas aí quando nós estamos a olhar esses esquemas, nós vemos que ele é um pouquinho mais avesso ao que nós estamos acostumados com a terminologia aristotélica. Por exemplo, para que ele de fato possa funcionar, esse eidos aqui, se você traduzir por forma, por exemplo, tem que estar designando qualquer propriedade que o objeto possa vir a ter, como no caso da água, que de fria passa para quente, sem que seja necessariamente uma propriedade que constitua o ser dessa coisa. Aquele sentido de forma com qual nós estamos habituados na metafísica, que o eidos é a essência dessa. Mas nós também vemos aqui no hipoqueiro que não é somente a forma, né, que está indicando agora, está indicando propriedades não somente essenciais, mas também acidentais, que depois vai dar uma noção lá, em alguns filósofos medievais, entre formas substanciais e formas acidentais. E de fato, Aristóteles, ele está falando seriamente aqui, ele está engajado em falar em algumas formas que são acidentais, por exemplo, no caso da água quente. Mas aqui também no hipoqueiro nós temos duas noções conjugadas, a noção de matéria e a noção de indivíduo. Os indivíduos são substâncias em átomo, mas a matéria, o sentido de matéria próxima,
não é nenhuma substância, há mais ou menos substâncias impotentes. Então não são a mesma noção. E ainda nós veremos que não deixa de ser curioso isso aqui. Né? Dizer que, olha, você sempre tem que ter os contrários, só que, bom, você tem então um substrato, um sujeito, a qual falta uma determinada propriedade. Ele é um sujeito caracterizado como não tendo uma certa propriedade que ele vai depois adquirir. Esse sistema ele é atraente, porque ele se aplica a todos os casos de mudança, mas ao mesmo tempo ele é um pouco perturbador, porque ele contém o vocabulário aristotélico, mas ao mesmo tempo contém de um modo ligeiramente distinto daquilo com o qual nós estamos mais familiarizados. Pense no esquema que nós vamos encontrar lá na Metafísica, e aquilo que está suposto naqueles capítulos aos quais eu mencionei no livro do Zé, os capítulos 7 e 9. São capítulos nos quais Aristóteles, por alguma razão, não é muito claro perceber, passa a discutir a geração, que é um tipo de movimento. Lá, Aristóteles vai tipicamente examinar, ao longo do livro Zeta, a noção de substância, como podendo ser designada de três modos. Ou como matéria, em que você então agora tem a substância unicamente em potência, mas ainda não em ato. Então nós temos uma certa proximidade com esse esquema aqui, sobretudo quando nós interpretamos o hipoquêmico como matéria, né? Ou a substância, ela deve ser interpretada como forma, e assim você já tem a substância em ato. Ou como um indivíduo, aqui Aristóteles tem vários terrenos, sino, composto, aquilo que é formado de ramos, de bestas, e assim por diante, vários desses da forma e matéria, e assim por diante. Os esquemas são, tem um ar de família aqui. Mas Aristóteles está examinando o que é isso, a substância, né? Como é que vem, como é que se gera a substância, pois obviamente uma forma determina, de um certo modo, uma matéria que lhe é uma matéria apropriada, né? Já que para Aristóteles não é qualquer forma em qualquer matéria, mas é uma forma de uma determinada matéria. Por exemplo, a forma humana, dada pela alma, e tais propriedades, não pode se realizar em qualquer matéria, mas tem que ser uma matéria muito peculiar, que é uma matéria organizada como é a do corpo humano. Pois bem, mas aqui você vê que a geração é interpretada como o eidos, no modo canônico, como nós conhecemos, e a matéria como tipicamente material. Tem um certo ar de família com esse esquema aqui. Mas nós temos que reconhecer que eidos aqui, forma aqui, é algo muito mais largo, porque designa também aquelas outras propriedades que não são as propriedades essenciais da constituição de uma determinada substância. Do mesmo modo que o hipoquímio aqui pode também estar designando o indivíduo, e não unicamente a matéria como material próximo. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? É porque é tentador ver esse esquema de análise, né, como podendo funcionar para todos os casos de mudança. Embora ele contenha aqui uma certa tensão que pode ser resolvida, de certo modo, se nós seguirmos o esquema do quinto livro e não o do terceiro livro, lá da física. Isso pode ser tentador, mas se nós olharmos no resto da obra de Aristóteles, nós vamos ver que esse esquema aqui vai subitamente desaparecer. Nós não vai mais examinar a mudança, o movimento, à luz desse esquema aqui. Primeiro porque no resto da obra de Aristóteles, Eidos não vai mais ter esse esgarçamento semântico, não vai mais indicar propriedades que o objeto tem nele próprio, mas somente as propriedades essenciais que caracterizam o que é aquilo como tal. Segundo, Hippoquenos vai cada vez mais, mas já na física, mas sobretudo fora da física, designar a matéria próxima e não o indivíduo. Isso com certas restrições. Então, e a noção de privação como elemento importante do terceiro item aqui para examinar e explicar o movimento,
vai ter pouca vida, vai desaparecer da análise aristotélica. É como se Aristóteles, de algum modo, tivesse ficado satisfeito com esse esquema aqui. Talvez ele tenha ficado satisfeito justamente porque pelo menos dois termos estão envolvidos com uma certa tensão, aqui exatamente eles estão decidindo. Bom, então, eu agora gostaria de ler uma passagem para mostrar como esse esquema de fato é menos alguma coisa a que Aristóteles chegou com tanta segurança e mais algo com o qual ele está lidando e aparentemente relativamente ao qual ele percebe certas dificuldades e mostra certa disposição para modificá-lo. E eu gostaria de mostrar isso, lendo uma passagem algo conturbada, que está lá no 7º capítulo do primeiro livro, e que está em 190b17 a 191a22. São os dois últimos parágrafos do capítulo 7. Bom, preparem-se que agora vem coisas ainda mais abstrusas, mas o principal agora ver nesses dois parágrafos um Aristóteles bem mais hesitante do que nós normalmente reconhecemos. Bem mais hesitante porque, ao mesmo tempo que ele vê esse esquema como uma jogada intelectual extraordinária, porque mostra que todo movimento, nenhum movimento pode ser explicado unicamente à luz dos contrários, mas precisa supor alguma coisa que é distinta desses contrários que permanecem ao longo da mudança. Ao mesmo tempo ele se mostra insatisfeito quanto às tensões de referência entre os meios e finalmente nos eventos também quanto à própria noção de uma espécie, uma privação de um não ser, né, como um dos itens a partir com base nos quais você se refere ao movimento ou à mudança. Então, se vocês olharem agora o texto, que está lá em 190b17 seguintes, vocês vão encontrar Aristóteles dizendo o seguinte. Aristóteles começa dizendo o seguinte, que então é evidente, e nós sabemos que muitas das coisas evidentes para Aristóteles não são assim tão evidentes, ou pelo menos não para o comum dos mortais, né? Também. É surpreendente esse texto, olha. Ele começa dizendo o seguinte, então, olha, que é evidente que, haja vista que, dado que se é bem verdade que existem causas e princípios, veja como agora ele está limitado a causas e princípios dos seres naturais, a partir dos quais esses seres naturais, né, eles são e vêm a ser, não por acidente, mas segundo aquilo pelo qual eles são ditos essencialmente. Então é evidente que tudo que vem a ser, veja agora extraordinário, tudo que vem a ser vem de um substrato e de uma forma. O que é extraordinário nessa passagem é que Aristóteles, nas páginas anteriores, fortemente, né, atacou a tese segundo a qual você não pode explicar o movimento somente com dois itens, os contrários, tem que introduzir um terceiro, e aqui ele já começa dizendo, olha, fica evidente então que tudo que vem a ser vem de um substrato de uma forma, né, de um substrato, de um hipoquema e de uma forma. Bom, então isso parece estar dizendo que nós estamos, na verdade, nesse esquema aqui. Vem de um substrato, como matéria, e de uma forma. E não naquele esquema tripartite. E agora vejam um exemplo que Aristóteles dá. Pois, ele introduz uma explicativa agora, pois o homem erudito,
é composto, ou se compõe de homem e de erudito, de certo modo. De certo modo, o homem erudito se compõe de homem e de erudito. Explicação dessa composição, pois você analisaria. Aqui existe um plural agora que não é um pouco obscuro. Você esperaria um singular, mas pois você, eu vou ler como se fosse um singular, corrigindo o texto. Pois você analisaria a expressão homem erudito, né, nas expressões daqueles termos, a saber, homem e erudito. Né? É um argumento bem simples. Olha, para explicar então essa alteração que redunda em um homem erudito, você precisa fundamentalmente de dois termos, do substrato homem e da forma erudição. Explicação, a razão para isso, ora, você analisa a expressão homem erudito nas expressões homem e erudito. E, por conseguinte, então, é evidente que as coisas que vêm a ser, as coisas que são geradas, que estão em movimento, né, elas vêm a ser com base nesses dois termos, substrato e forma. Mas vejam que o que é surpreendente, então, é substrato e forma. Né? No entanto, Aristóteles tinha justamente introduzido um esquema a 3 termos. Agora ele nos dá um esquema somente a 2 termos. Mas ele imediatamente corrige essa expressão. Então ele diz o seguinte, está lá na linha 23 agora, sabe? Pois, de um lado, o substrato é numericamente um só. Agora, conceitualmente, esse substrato são 2. Então, agora ele imediatamente corrige a sua interpretação, dizendo, olha, o substrato, numericamente, se você for contar, né, como você conta aqui, quantas pessoas tem nessa sala, você não vai contar, bom, tem, sei lá, 35 pessoas e mais a espécie humana. Quanto vai? Então, numericamente, se você contar, é um só, porém, conceitualmente, são 2. Então, vamos fazer uma pausa, se as pessoas quiserem ir embora, que possam ir agora. Depois, daqui a 10 minutos, quem quiser fazer uma análise de texto, volta, e aí a gente faz a análise de texto. Eu às vezes fico irritado também. Então vamos fazer isso. A gente volta às 9h15, para quem quiser fazer a análise de texto. Quem quiser ir embora, que vai embora.